E eu gostaria, desde já, de convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, no capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 18. Essa será a nossa 15ª exposição no Evangelho de João, e a primeira exposição sobre Jesus e a mulher samaritana. Esse é um texto muito rico, que não nos é possível dedicar somente uma exposição para entendermos aquilo que as Escrituras têm a nos ensinar. Então eu os convido a abrirem suas Bíblias comigo, mais uma vez, em João capítulo 4, do verso 1 ao verso 18. Na medida em que os irmãos forem achando o texto, eu os convido a colocar-se de pé. Diz a palavra do Senhor: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água vida? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste que não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido, e isso dissestes com verdade. Oremos. Ó Deus, nós estamos diante da sua palavra, que é inerrante e infalível. Palavra pela qual fundamentamos e baseamos a nossa fé. Pedimos que o Senhor possa nos instruir e nos ensinar, segundo aquilo que o texto tem a nos dizer. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. O texto que nós acabamos de ler nos mostra que Jesus, ao descobrir que os fariseus souberam que ele estava batizando e que, portanto, muito mais pessoas estavam seguindo a ele do que João Batista, e ainda também que o batismo estabelecido por Jesus não era, ou o batismo feito por Jesus não era feito por ele, mas sim pelos seus discípulos, ele resolveu sair da Judéia e voltar para a Galiléia. O texto nos revela que, quando ele assim decidiu, ele entendeu que fosse necessário passar por Samaria, o que efetivamente foi feito. Assim, Jesus e seus discípulos chegaram a uma cidade samaritana chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó havia dado outrora a seu filho José.
O texto também diz, e você leu comigo, que ali também tinha a fonte de Jacó. E que Jesus, depois de uma árdua caminhada, cansado da viagem, assentou-se ao poço por volta da hora sexta, ou seja, meio-dia aproximadamente. Seus discípulos foram à cidade procurar o que comer, ou comprar comida. Só que nesse contexto, ou nesse ínterim, uma mulher samaritana chegou para tirar água. E Jesus, olhando para ela, diz o seguinte: dá-me de beber. Meus irmãos, antes de tratar especificamente do encontro entre Jesus e a mulher samaritana, como também do diálogo travado entre ambos, e na verdade eu vou fazer isso em duas exposições, penso que seja fundamental, sine qua non, mister, que tratemos de quem eram os samaritanos. A gente ouve falar a respeito do povo de Samaria ou dos samaritanos, mas na verdade às vezes a gente não consegue explicar muito bem quem eles eram. Os samaritanos tiveram origem no período da monarquia em Israel. Israel teve dois tipos de monarquia: a monarquia unida, que abrangeu o reinado de Saul, Davi e Salomão, e a monarquia dividida, onde você teve a nação dividida em dois grupos: as 10 tribos do norte, que foram conduzidas e que tiveram inicialmente por rei Jeroboão, e as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, que tiveram por rei Roboão, filho de Salomão. Contudo, após a morte de Salomão, essa nação, ou essas nações que surgiram, elas começaram a andar em caminhos absolutamente maus diante dos olhos do Senhor, principalmente o Reino do Norte. Se você for olhar a história, você vai ver que o Reino do Sul ainda teve períodos de avivamento, mas o Reino do Norte não. Era um rei pior do que o outro, o que proporcionou e levou a Israel a prática de todo tipo de pecado e idolatria, a ponto de, num determinado momento, sacrificarem os seus filhos a Moloque. A idolatria das tribos do norte fez com que o reino de Israel fosse, no final das contas, conquistado pelo rei da Síria. A Síria foi um instrumento de juízo de Deus sobre os reinos do norte, assim como Babilônia foi instrumento de juízo de Deus sobre o reino do sul. O que aconteceu é que quando o rei da Síria prevaleceu sobre Israel, é que os israelitas foram deportados para todo lugar do Império Assírio, permanecendo ali em Samaria, que era a capital, um grupo pequeno de pessoas. Mas se não bastasse isso, a Síria resolveu erradicar por completo os ensinamentos da lei que deveria reger Israel. Assim, o rei da Síria pegou moradores das nações mais diferentes, cujos deuses eram os mais diferentes, cujas práticas pecaminosas eram as mais diferentes, levando-os a morar em Samaria. E a proposta disso era erradicar qualquer resquício que você poderia ter a respeito do Deus de Israel. Os habitantes de Samaria trouxeram aos israelitas práticas idólatras. Logo, a população que havia permanecido em Samaria começou a se misturar com os estrangeiros, principalmente por meio do casamento misto, que já era combatido naquela época, porque poderia, como trouxe, problemas significativos no tempo de Salomão, rei que teve 700 mulheres e 300 concubinas. E agora, isso se faz presente de forma absolutamente notória em Israel. Mas eu gostaria ainda de tratar, mesmo que brevemente, sobre a religião dos samaritanos. Eles se tornaram um povo misto, mas
como se dava a religião deles. Também é importante ressaltar que antes mesmo da invasão da Síria, Samaria já tinha problema com misturas raciais. Jeroboão, desde o início, estabelece 2 altares, 2 cultos a bezerros de ouro. E de lá até o rei da Síria, eles cometeram todo tipo de torpeza e de absurdo, protagonizado no seu momento ápice por Acabe e Jezabel. Mas o povo não ouviu a voz do Senhor. Entregaram suas mulheres para casarem com os estrangeiros e trouxeram as mulheres dos estrangeiros, ou dos pagãos, ou dos gentios, para casarem com os israelitas, contribuindo com isso, com a miscigenação da fé de todo o povo de Israel. A gente pode dizer que os samaritanos adotaram uma religião que era uma mistura entre a lei de Moisés e a religião de outras nações. Deixe-me exemplificar isso de forma mais clara. Quando nós olhamos para as redes sociais, por exemplo, e vemos determinados cultos, onde o comportamento de algumas pessoas, apesar de se dizerem crentes, aponta para comportamentos de religiões diferentes e distintas, nós enxergamos de forma muito clara de que há um sincretismo religioso ali. E era o que estava acontecendo em Samaria. A fé não era mais pura. Desde Jeroboão já não era, e agora na Síria era pior ainda. Eles estavam servindo aos deuses de forma escrachada e não queriam compromisso nenhum com o Senhor. Para eles, valia somente o Pentateuco. Eles recusavam os livros poéticos. Eles recusavam os profetas. Estabeleceram como centro de adoração um templo no Monte Gerizim, alegando que ali era onde Moisés originalmente pretendia que os israelitas adorassem, o que não é verdade. Como disse, tinham sua própria versão dos 5 livros escritos por Moisés, e rejeitavam os escritos dos profetas, como também a tradição dos judeus. Por fim, os samaritanos se viam como verdadeiros descendentes de Israel e preservadores daquilo que eles acreditavam ser a verdadeira religião, enquanto consideravam o templo de Jerusalém e o sacerdócio levítico ilegítimos. Portanto, o background, o pano de fundo, a história, mostra claramente que os judeus rejeitavam Samaria por causa da sua miscigenação, pelo fato de que eles tinham imiscuído a verdade com a mentira, pelo fato de que eles tinham encapsulado no coração daqueles que lá viviam uma percepção absolutamente equivocada, díspare a respeito daquilo que o Evangelho é. Os séculos passaram, e a animosidade entre judeus e Samaria já era muito grande. Um judeu não passava, não transitava, não ia pela estrada que levava a Galiléia passando por Samaria. Aliás, é importante afirmar que na época de Jesus, havia 3 opções de rota para chegar à Galiléia. 3 estradas. Porém, o texto bíblico nos informa, e é interessante a gente observar essa expressão, que era necessário que Jesus atravessasse a província de Samaria. E a pergunta é, por quê? É como se, vamos pensar na nossa realidade fluminense. Pensa numa estrada perigosa, talvez alguns estejam pensando aqui na estrada do Caramujo, determinada hora da noite, ou um outro lugar, na bela e recatada São Paulo. Obrigado, Senhor, porque eu não nasci gentio, porque eu não sou samaritano e porque eu não nasci mulher. E ela fica embasbacada, perplexa. Como sendo tu judeu, fala comigo que sou mulher samaritana? Jesus tinha mandado os discípulos comprar comida. Aliás,
Segundo ponto. Os judeus consideravam o pão de Samaria um pão ímpio, sujo, e que não poderia em nenhum momento ser comido ou adquirido. Mas Jesus manda os discípulos a Samaria para comprar comida e possivelmente pão. Aliás, a gente vai olhar para esse texto, a gente vai ver Jesus quebrando inúmeros paradigmas, não somente falando para os discípulos trazerem pão, mas se dirigindo a uma mulher de vida duvidosa. Havia severas diferenças entre judeus e samaritanos. Por exemplo, diferenças culturais. Judeus e samaritanos, pelas razões que mencionei, não se misturavam. Os judeus consideravam os samaritanos um povo misto, e os samaritanos olhavam para os judeus e diziam: esse povo, ele nos odeia e nós vamos odiá-los da mesma forma. Havia diferenças religiosas. Como disse um rabino, não conversava publicamente com uma mulher desconhecida. A condição social dessa mulher era terrível. Ela carregava um peso de rejeição. Ela estava sozinha no poço. Ela estava debaixo de vergonha, o que fazia dela uma figura absolutamente marginalizada. Jesus sabia que ela tinha 5 maridos e o que estava com ela não era seu esposo. Aliás, um outro ponto interessante é que a opinião rabínica da época desaprovava mais que 3 casamentos. O que os rabinos diziam? A tradição oral. Olha, você pode ter até 3 matrimônios. Depois disso, não. Então, essa mulher não tinha somente 3. Ela tinha tido 5. Ela não tinha amigas que fossem com ela ao poço. Ela tinha que ir sozinha. Vivia debaixo do estigma, da culpa, do pecado, que a martelava de forma substancial e significativa. Os próprios rabinos olhavam para ela e diziam: olha, você não se encaixa nem tão pouco na tradição oral, porque você não tem 3, você teve 5. E agora, um rabi se dirige a ela. É um homem falando com uma mulher publicamente, um rabino falando publicamente com uma mulher, se dirige a ela dizendo: olha, você tem sede, mas se você beber da água que eu te der, jamais você tornará a ter sede. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que eu observo aqui aquilo que eu chamo de conspiração divina. Não há acasos. Há um rei que rege e que governa todas as coisas, e que tem controle de todas as coisas, e que promove encontros. Eu sei que em tempos difíceis como os nossos, que nós estamos vivendo, às vezes nós somos tentados a pensar, ou somos influenciados pelo adversário das nossas almas, que tenta incutir nos nossos corações de que Deus não está no controle. Essa semana é a prova disso. A gente olha para o assassinato de um ativista cristão nos Estados Unidos e a gente pergunta: meu Deus, por que aconteceu isso com um homem, pai de 2 crianças com 31 anos de idade, deixando a mãe, deixando a esposa solitária e sofrendo? A impressão, às vezes, que a gente tem é de que Deus não está no controle. Mas esse texto aqui nos mostra que existe um Deus no controle. Porque lá no início, quando os fariseus sabem, ou entendem, ou compreendem de que Jesus estava batizando, mas Jesus muda o caminho e vai para Galiléia novamente, e ele faz isso deliberadamente. Ele escolhe um caminho, porque ele sabia que naquele caminho ele iria encontrar uma eleita do Pai. Jesus deliberadamente se dirigiu a Samaria. Deliberadamente ele se dirigiu à fonte de Jacó. Segundo, uma mulher sozinha dirigiu-se ao poço ao meio-dia. E aí a gente vê um encontro fantástico de uma pecadora com o Salvador. Não tinha discípulo naquele momento para tirar a água.
A única alternativa era a samaritana, a qual Jesus disse, dá-me de beber. Assim, sem a menor sombra de dúvidas, a gente pode afirmar que a graça de Deus conspira em favor daqueles que de antemão Ele elegeu. Eu vou repetir isso. A graça de Deus conspira em favor daqueles que Ele de antemão elegeu. João é o livro dos encontros. E é interessante que parece aqui que o escritor, parece que o evangelista, o apóstolo João, ele está querendo contrastar. Primeiro, ele faz a narrativa de um encontro de um fariseu, Nicodemos, que encontra-se com o Senhor. E diz a ele a necessidade de nascer de novo. Um homem probo, um homem correto do ponto de vista judeu, um homem que era respeitado por todos, um homem que vivia, que era olhado de forma digna e que precisava do evangelho, e agora faz um contraponto com uma mulher que já estava no seu 5º casamento, na verdade estava no seu 6º relacionamento, abandonada, sozinha, desprezada, humilhada. E o Evangelho chega para ela, o que nos mostra de forma absolutamente clara que a mensagem do Evangelho é a mensagem que chega ao coração de doutores da lei, como também chega no coração de gente mergulhada em todo tipo de pecado, transgressão e iniquidade. A gente pode afirmar que a graça de Deus conspira em favor daqueles que de antemão Ele elegeu. Aliás, eu não sei se você já se deu conta, mas existem acontecimentos à nossa volta que sempre vão convergir para que encontremos com Cristo. Aqui, mais uma vez, o texto está nos deixando de forma absolutamente clara que é do alto que pecadores são convencidos, é pelo alto que pecadores são convencidos dos seus pecados, dos seus delitos e das suas transgressões. Às vezes, estamos seguindo ou estávamos seguindo o caminho natural do nosso dia a dia. E era isso que acontecia com essa mulher. Dia após dia, vai para o poço sozinha, sem amigas, levando a culpa de 6 relacionamentos, sendo acusada de ser uma mulher talvez promíscua. Dia a dia, nada novo, tudo anormal. A vida seguindo o seu rumo, quando de repente Ele aparece. Eu não sei se você tem entendimento disso, consegue compreender isso. O Deus da Bíblia é o Deus que intervém na nossa história. Um Deus da Bíblia é um Deus que muda a nossa trajetória. O Deus da Bíblia é um Deus que olha para pecadores. Ele aparece. Mas não somente Ele aparece. Ele fala. Que verdade. Ele fala o coração daquela mulher que ninguém falava mais. Ele fala o coração daquela mulher que ninguém te dirigia a palavra. Afinal de contas, ela estava no 6º relacionamento. Ele se faz presente em nosso caminho. Ele vê o cansaço da vida. Porque, meus irmãos, o pecado torna a vida das pessoas uma vida absorta em cansaço, em desesperança. E aí, ele se dirige àquela mulher e a tantos outros, dizendo: se você beber da água que eu te der, você jamais tornará a ter sede. A lição é que o amor de Deus conspira ao nosso favor.
Senhor é aquele que vai ao coração dos inalcançáveis, dos desprezados, daqueles que estão mergulhados em todo tipo de pecado e todo tipo de transgressão e de iniquidade, e os salva. Isso me faz lembrar de um episódio ocorrido em 1739 com George Whitefield, que estava em Bristol, e de Bristol ele resolveu para ir a uma região chamada Kingswood. Era uma região de muita violência, onde trabalhavam os carvoeiros. E as pessoas disseram para Whitefield: não vá. Aquele pessoal não vale o prato que come. Eu estou parafraseando o texto. É gente má. É gente perversa. Está arriscado você chegar lá e você ser assaltado, ou experimentar até mesmo coisa pior, como a própria morte. Não vá! E ele foi. Algumas horas a cavalo, possivelmente. Ele chega num lugar, numa pequena montanha, e ali ele começa a pregar um sermão poderoso. 200 pessoas se aproximam. E ele começa a falar a respeito do evangelho que transforma pecadores. Nos dias subsequentes, o número de pessoas aumentou, a ponto de, numa ocasião, mais de 10.000 pessoas estarem ouvindo o que Whitefield estava pregando. As pessoas enegrecidas pela ferrugem do carvão choravam, e as lágrimas desciam por suas peles. E milhares de pessoas foram salvas. Mas o que fazer? A igreja conformista, que era a igreja anglicana, não queria receber aquele povo. O que fazer? É quando John Wesley, George Whitefield e outros começam a abrir espaços de pregação que não eram igrejas, mas era um lugar para as pessoas irem. George Whitefield vai para os Estados Unidos. Lá ele levanta recursos para a construção de um templo onde pudessem se reunir essas pessoas que tinham sido salvas pela cruz de Cristo. Meus irmãos, o Evangelho conspira a nosso favor e conspira a favor dos eleitos. E Deus salva pessoas que a gente acha que não deveria serem salvas. Às vezes nós somos tomados por um sentimento de ira. Fulano é tão pecador, Senhor. Julgue ele. Ainda que orações imprecatórias sejam orações que possam ser feitas, nós somos chamados a clamar a Deus para que transforme pecadores, transforme samaritanas. E aí, quando a gente olha para a história, a gente vê que o amor de Deus é de fato constrangedor, e ele chega a pessoas que nós jamais imaginaríamos. Eu gostaria também de apresentar, inicialmente, como disse, semana que vem a gente vai continuar o tema ou o texto, porque ele é de uma riqueza estrondosa. Mas eu gostaria de apresentar 7 lições sobre a mulher samaritana e o que a gente pode aprender com esse episódio. Se não, vejamos. Primeira lição. No encontro de Jesus com aquela mulher, vemos que o Evangelho rompe barreiras e transforma pecadores. Ele toca os intocáveis, alcança os inalcançáveis,
abraça os inabraçáveis. Salva pecadores. Segundo lugar, a mensagem do Evangelho, ela quebra barreiras sociais. O que nos mostra de forma absolutamente clara que o Evangelho não é para um grupo étnico de pessoas somente. Segundo lugar, de que o Evangelho não é para um grupo especial como os Nicodemos da vida, doutores da lei, mas que o Evangelho é uma mensagem que toca no coração de pecadores, dos mais vis, como a mulher samaritana. Segundo lugar, ele quebra também barreiras culturais. O Evangelho é supracultural. Deus, pela sua graça, tem me levado a pregar em quase todos os continentes. E eu já cheguei em culturas absolutamente diferentes, distintas. E você, para pregar em algumas culturas em África, ou para pregar em algumas culturas até mesmo europeias, você precisa entender a percepção de que a mensagem do Evangelho ela é supracultural e ela ultrapassa perspectivas culturais a fim de salvar pecadores. Terceiro, quebra barreiras religiosas. Jesus aqui não é sincrético. Esse é o problema, às vezes, daqueles que querem contextualizar a pregação, eles sincretizam a mensagem, quando, na verdade, a mensagem não é para ser sincretizada. A gente entende as perspectivas, mas a gente prega o Evangelho, assim como Paulo fez em Atenas, quando está diante de o Deus desconhecido, um ídolo, uma estátua, ele diz, olha, eu bem sei que vocês são religiosos, mas ele faz um dos sermões mais belos de todas as Escrituras, tratando especificamente do Salvador. Terceiro lugar, ou terceira lição, ele conhece nossa vida por completo. Mas ainda assim nos oferece perdão e salvação. Ninguém conhece você mais do que você mesmo. Suas sandices, suas incongruências, suas idiosincrasias, suas percepções equivocadas, os pecados cometidos, ninguém conhece você mais do que você mesmo, a não ser Ele, mas ainda assim, Ele te amou. Ainda assim, Ele escolheu o caminho dos samaritanos para pregar aquela mulher. Ele conhece nossa vida por completo. Ele conhece quem nós somos. Quarta lição é que Deus se importa com pessoas à margem da sociedade e lhes oferece dignidade e esperança. Essa mulher não era digna de nada, mas o Verbo de Deus, o Filho do Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Rei dos Reis, o Soberano, o Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade, o Emanuel, o Alfa, o Ômega, o início, o fim, aquele que reina e que governa sobre todas as coisas, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se aproxima daquela mulher em seu estado de miséria, de desgraça, de pecado, e diz, se você beber da água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. O Evangelho faz isso. Ele traz dignidade a indignos. Segundo, ele traz esperança. O mundo que a gente vive é um mundo que faz com que a gente tenha conhecimento
de situações, de circunstâncias, mais do que tínhamos há 40 anos atrás. Quando não existia a internet, ela surge por volta da década de 1990, a gente só sabia aquilo que a televisão noticiava. Mas agora acontece alguma coisa num país da Ásia, a gente descobre. Isso vai fazer com que a gente olhe para o mundo e a gente fique tomado de perplexidade. Parece que o mundo não tem rumo, parece que o rumo não tem, a sociedade não tem direção. É por isso que a geração X está absolutamente, a melhor geração Z, está absolutamente sem esperança. Acabou de sair uma reportagem falando da geração Z que só quer ficar em casa dormindo até tarde, não tem esperança. Que mundo é esse? Que mundo é esse? Essa mulher não tinha esperança. A vida dela era Gabriela, cravo e canela. Eu nasci assim, vou viver assim, morrer assim, Gabriela, cravo, canela. Até que Jesus chega diante dela. O Senhor se importa com pessoas à margem da sociedade. Lhes oferece dignidade e esperança. Quinto lugar, a água viva que Cristo dá é a única que sacia a sede espiritual do ser humano. O reformador francês João Calvino costumava dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E eu vou tratar disso na semana que vem. O homem nasceu para adorar. Se ele não adorar o Criador, ele vai adorar qualquer coisa. Ele vai adorar o dinheiro, ele vai adorar o sexo, ele vai adorar qualquer coisa. Mas nada pode saciar a sede da alma, a não ser Jesus Cristo. E Ele sacia a sede de qualquer alma. Sexto lugar, isso é de uma beleza. Jesus revela a sua identidade a essa mulher como Messias. Ele faz isso diante de uma samaritana, ou a uma samaritana. E você agora entende o background dos samaritanos, quem eles foram. Jesus está dizendo para essa mulher que ele é o Messias. E você sabe que quando ela ouve isso e ela entende isso, ela fala, o Messias, eu vou contar para todo mundo, eu estou parafraseando o texto, e ela vai para Sicar, e ela chega em Sicar, e ela fala para todos quanto podia a respeito de Jesus, e é algo que acontece naquele lugar. O que nos traz a lição é que Deus às vezes salva uma pessoa e aquela pessoa se transforma num agente de pregação do Evangelho que vai levar outras tantas pessoas à salvação. Jesus se revelou a ela como Messias. Por fim, o encontro pessoal com Jesus gera mudança de vida, impacto, não somente naquela mulher, mas na comunidade. A que não tinha dignidade teve a sua dignidade restaurada. A que estava debaixo da culpa do pecado foi perdoada. Aquela que não tinha esperança encontrou esperança, simplesmente pelo fato de que o Senhor a transformou. Vamos à aplicação do texto e caminhar para o final do sermão. Primeira lição que a gente aprende aqui é que nós não podemos desprezar as nossas geografias.
A gente não entende por que, às vezes, passamos por determinados caminhos. Ou porque enfrentamos determinadas situações ou circunstâncias. Mas o Deus soberano é aquele que faz com que cheguemos ou que o encontremos em determinados momentos do dia, ao meio-dia, seja lá o que for, a fim de que as nossas vidas sejam transformadas. Mas não somente isso. Ele deseja que eu e você sejamos canais dessa pregação do Evangelho, não somente a Nicodemos, mas também a mulheres como essa, samaritana, desprezada, e anunciemos a elas a verdade inigualável do Evangelho. A segunda lição que a gente aprende é que a gente tem que tomar cuidado com o adversário das nossas almas. E talvez você esteja a perguntar, mas aonde que está o cão, o capeta, o capiroto, coisa ruim, o cramulhão aqui nesse texto? Não estou vendo nada. Mas observe, o texto vai dizer logo no início que os fariseus souberam que Jesus estava batizando mais que João Batista. E Jesus resolve fugir do confronto com os fariseus. Porque se ele tivesse confronto com os fariseus ali, ele poderia desencadear uma precipitação do seu próprio martírio, mas não era o momento. Poderia desviá-lo do foco, do caminho, do percurso que iria encontrar a mulher samaritana. Então, observe. Às vezes, há situações, há circunstâncias, há momentos em que o adversário das nossas almas tenta nos levar a alguns conflitos a fim de que a gente possa perder o foco. Nesse texto a gente aprende, em terceiro lugar, que a gente precisa escolher as nossas brigas. Havia um tempo de Jesus confrontar os fariseus, assim como foi feito no seu terceiro ano de ministério, mas não agora. Não era o momento. Não era a hora. E por fim, o que as Escrituras nos ensinam é de que o Evangelho é a maior, mais bonita, mais rica, mais abençoadora mensagem que um homem pode ter. Nicodemos, alguns textos mais na frente, traz a impressão de que ele se transformou ou se tornou um discípulo oculto, ainda que não haja unanimidade disso. Mas essa mulher, a qual ninguém dava nada, foi salva por Cristo, transformada por Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Semana que vem a gente vai continuar a exposição do texto. E a gente vai tratar do diálogo mais abrangente. Mas os samaritanos dizem que nós devemos orar nesse monte, e vocês dizem aonde deve orar, e Jesus responde que vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. O que é isso? A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. O que é isto? A gente não sabe o nome dessa mulher. Sabemos nada. Mas o que a gente sabe é que o Senhor a transformou para a glória do seu poderoso nome, fazendo com que o seu testemunho ecoasse por todas as nações, em todos os tempos e em todos os séculos. Vamos ficar de pé e vamos orar. Bondoso Deus, que o Senhor possa nos ajudar a entender o Evangelho e pregar o Evangelho.
a fim de que a gente seja instrumento do Senhor na vida de pessoas. Marginalizadas, estigmatizadas e mergulhadas em todo tipo de pecado. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, por favor?